Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, do Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Bem-vindo a esta emissão em que vamos falar do que realmente marcou a semana e não podemos fugir à passagem de Portugal aos oitavos de final do Campeonato da Europa. É incontornável, não é? Portanto, esta semana marcada por essa passagem aos oitavos de final e pronto, agora o jogo do próximo domingo. E um europeu que, de facto, por um lado, com bons resultados até à data da nossa seleção, por outro, também, bom que se diga também com alguma polémica relacionada com enfim, alguma estranheza com que as pessoas também vão verificando os estádios cheios de pessoas e sem uso de máscaras, por exemplo, e alguma perplexidade, em alguns casos, por não saberem que em determinados países, de facto, esse uso já não é obrigatório, como de resto, por exemplo, a Espanha acaba de anunciar que também irá deixar de ser obrigatório o uso da máscara em espaços públicos, desde que se mantenha a distância de 1,5 m. Mas realmente essa é uma situação que às vezes cria alguma perplexidade e isto para não falar da última polémica em relação ao convite do Sr. Presidente da Assembleia da República. Mas pronto, polémica já à parte, obviamente o europeu está no centro das questões. Não é? Exatamente, das atenções. Claramente. Também há a restar, talvez pela negativa, que Portugal entrou na zona vermelha da matriz de risco no que diz respeito à Covid-19 e já há restrições implementadas em 3 concelhos de Portugal continental. Exatamente. Aqui claramente estamos numa nova situação que eu creio que não, obviamente não seria expectável e muito menos desejável, não é? Mas de facto estamos a andar um pouco para trás e o caso de Lisboa realmente acaba por ser complicado, com cerca de 130 novos casos por cada 100 mil habitantes, o que já é um valor considerável. E também pelo facto de um relatório que foi divulgado esta semana pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, que estima que esta variante Delta do SARS-CoV-2 seja responsável por 90% das novas infecções na Europa até final de agosto. Aliás, no Reino Unido, por exemplo, esta variante é já responsável por este mesmo indicador, 90%, curiosamente o valor é igual. E, portanto, a recomendação aqui do Centro Europeu é que, de facto, avanços rápidos na vacinação, que é, na verdade, a única arma que nós temos, além da prudência e do trabalho de todos nós na prevenção e de não baixar a guarda, porque, efetivamente, convém relembrar que, embora a vacinação esteja a decorrer e a um ritmo, enfim, não tão bom como nós queríamos, mas a um ritmo aceitável, de assinalar. Mas de facto não esquecer que o facto de estarmos vacinados não significa que estejamos imunes ao problema, ainda para mais com esta nova variante aqui em causa. Marco Teles, vamos falar de questões mais ligadas ao funcionamento da União Europeia, nomeadamente o lançamento de uma plataforma europeia de combate à situação de sem-abrigo. Sim, é um problema sério que não acontece apenas no nosso país, então nos países mais desenvolvidos e mais ricos nós temos, infelizmente, a situação dos sem-abrigos, a falta de adaptação e, portanto, as instituições europeias, os governos da União Europeia e a sociedade civil comprometeram-se pela primeira vez a trabalhar em conjunto para lutar contra a situação dos sem-abrigo na União Europeia. Uma situação que se agudizou, talvez, com a pandemia. Uma situação que, naturalmente, terá-se agravado com a situação da pandemia e, portanto, nesta conferência de alto nível que se realizou esta semana em Lisboa, no dia 21, foi então apresentada esta plataforma europeia de combate à situação dos sem-abrigo, que tem, acima de tudo, como objetivo promover o diálogo, facilitar também, no fundo, a aprendizagem mútua, a troca de experiências e, no fundo, a experiência de cada Estado-membro na resolução deste problema. Objetivos principais foram consagrados, digamos. Sim, daqui sim uma declaração, a chamada Declaração de Lisboa sobre a Plataforma Europeia, onde há este compromisso formal de trabalhar em conjunto e agir no âmbito, no fundo, das respectivas competências de cada Estado-membro. É uma plataforma que também convém relembrar que, de certa forma, acaba por ser uma etapa
concreta do plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e que, como nós todos lembramos, põe em prática, no fundo, os compromissos que foram assumidos em maio na Cimeira Social que teve lugar no Porto. E em termos de objetivos concretos, como a Marta dizia, passa, entre alguns, não vou enumerar todos, mas, por exemplo, este objetivo de se garantir que ninguém tenha que dormir na rua por falta de alojamento de emergência acessível, seguro e adequado, que também ninguém tenha que viver nestes alojamentos, chamados alojamentos de emergência ou de transição, mais tempo do que aquilo que seja estritamente necessário para uma transição bem-sucedida para uma solução de alojamento permanente. E destacaria também aqui um objetivo que me parece importante, que é garantir que ninguém seja discriminado devido ao seu estatuto de sem-abrigo, que é algo que não vale a pena esconder, acontece. Sim. E obviamente essa discriminação acontece não só pela situação específica de ser sem-abrigo, mas a simples condição económica que está por trás das pessoas. A pobreza, neste caso extrema, leva muitas das vezes a esta segregação social, agravando no fundo um problema que já está ali patente e, portanto, o que se quer é obviamente evitar essa situação. Marco Teles, o Parlamento Europeu aprovou a Lei Europeia do Clima. Já tinha sido acordada informalmente, não é? Pelos Estados-membros. Ou a Lei das Leis, como chamou Ursula von der Leyen, referindo-se, portanto, a esta Lei Europeia do Clima. Efetivamente, como a Marta disse bem, na verdade, já havia um compromisso político do chamado Pacto Ecológico Europeu, que nós já aqui falamos por diversas vezes e que, relembrando, consiste, na verdade, em nós até 2050 fazermos com que a União Europeia seja neutra em termos climáticos. E, portanto, esta lei vem, no fundo, transformar esse compromisso político numa obrigação vinculativa. A lei foi aprovada no Parlamento Europeu esta semana, por uma larga maioria, 440 votos a favor, 200 contra e 50 abstenções, grosso modo são estes os números, e, portanto, desta lei do clima resulta agora aqui objetivos intermédios, para além desta situação de 2050 que eu falei, desde logo que são os objetivos para 2030, que é já ali ao virar da esquina, não é? Que, no fundo, vem levar uma fasquia de uma meta que já havia, que era uma redução das emissões de gases com efeito de estufa até 40%, face aos valores existentes, os níveis da década de 90, e, portanto, este compromisso é passar dos 40% para os 55%, prevendo-se até que possa ir até aos 57%. Depois haverá aqui uma outra situação, que é a Comissão Europeia irá propor uma meta para 2040, que não existe neste momento, mas essa meta será proposta mais tardar 6 meses após a primeira revisão global que está prevista no Acordo de Paris para 2023. Portanto, em termos práticos, o que vai acontecer é que até 30 de setembro de 2023 e depois de 5 em 5 anos, a Comissão Europeia irá fazer uma avaliação dos progressos, portanto, de cada Estado-membro, para, no fundo, ter um panorama e ver se, efetivamente, aqueles objetivos ambiciosos de 2050, se nós estamos a caminhar no rumo certo para lá chegar. Cumpri-los. E é importante que o façamos. É urgente. É muito importante porque não há, como se diz, não há planeta B, é só este que nós temos, a nossa casa, e os problemas ambientais não se resolvem por magia. Portanto, é preciso medidas concretas e que implicará, obviamente, a contribuição de todos nós. Questão polémica é a aprovação pelo Parlamento de Budapeste, Hungria, de proibição da divulgação a menores de 18 anos de conteúdos que incluam a representação e promoção de uma identidade de género diferente do sexo à nascença, da mudança de sexo e da homossexualidade. Pois, foi realmente, se calhar, podíamos dizer que era a polémica da semana, um dos assuntos também fortes, na medida em que a Presidente da Comissão Europeia também foi muito clara em relação a esta matéria, dizendo que se tratava que era uma vergonha. Isto é a palavra, está tudo dito. Acho que não é preciso acrescentar mais nada, portanto, obviamente, sendo uma vergonha, Ursula von der Leyen
diz que realmente é uma lei, esta lei que a Hungria pretende aprovar, que discrimina claramente as pessoas pela sua orientação sexual também, e é, obviamente, uma lei que vai contra os valores fundamentais da União Europeia. Estamos a falar, portanto, desde a dignidade humana, a igualdade, o respeito pelos direitos humanos, e, nesse sentido, Ursula von der Leyen promete usar os poderes que tem ao seu dispor na Comissão para ver se consegue, de alguma forma, inverter esta lei. Esta posição da Hungria. Esta posição que, do lado da Hungria, é uma lei que é apresentada no sentido de proteger as crianças e as famílias e tentar fazer o agravamento das penalizações dos crimes relacionados com a pedofilia. Portanto, é esta a justificação, o contexto. Já faz uma ligação de homossexualidade com pedofilia que uma ligação perigosa, correta. não é? Aliás, a Ministra da Justiça húngara também, depois em reação a esta posição de Ursula von der Leyen, veio a referir que, de facto, a liberdade não se resume apenas à liberdade de escolha e de expressão, mas também o direito de defender as famílias e educar as crianças. Isto é a posição húngara, e relembrou que isso era um direito soberano e que, portanto, dito de outra forma mais simples, que a União Europeia nada teria a ver com isso. Não tem que se meter nisto. Não tem que se meter no assunto. Houve outros Estados-membros que se pronunciaram, outros tiveram uma posição pouco clara, talvez. Eu creio que o que se passa aqui, de uma forma geral, há neste momento uma carta aberta que já foi assinada, creio que por 18 Estados-membros portanto, de repúdio para esta situação. Portanto, eu acho que aqui é claro que, de facto, isto é uma violação dos direitos humanos e, portanto, consiste, de facto, numa discriminação. O que acontece é que pelo menos 2 países optaram por, no momento, não assinar essa carta. Um deles é o nosso país. E, aliás, António Costa, quando questionado sobre esta situação, foi claro em explicar que isso não significa que Portugal seja neutro em relação a uma tomada de posição. O que se passa é que Portugal, neste momento, preside o Conselho da União Europeia. Portanto, o entendimento do Primeiro-Ministro é que nós, enquanto Presidente do Conselho da União Europeia, enquanto estamos a assumir a presidência, que de resto termina já no próximo dia 30, não devemos ser imparciais e não assumir uma posição. Até porque no passado tem sido sempre essa situação de quem preside o Conselho da União Europeia. De qualquer forma, já lhe confrontaram com esta situação se efetivamente, passado o dia 30 de junho, se Portugal irá não assinar a carta. Parece-me claro que sim, que Portugal irá, obviamente, também subscrever esta carta de repúdio para esta posição húngara. Já o caso da Eslovénia, sendo agora o novo país que irá presidir o Conselho da União Europeia, irá assumir no fundo a mesma posição que Portugal, quer dizer, nós não vamos subscrever porque enquanto estamos agora a presidir não devemos tomar uma posição. Mas creio que, de um modo geral, as posições estão bem claras e bem evidentes que isto é uma lei que não se coaduna com o padrão e com os valores da União Europeia. Os líderes da União Europeia reúnem-se em Bruxelas, estão reunidos, foi ontem e hoje, não é? É uma cimeira, que é que se pretende discutir? Esta será, no fundo, a última cimeira antes da pausa de verão, porque toda a gente tem direito também ao seu descanso, e, portanto, o mesmo se passa aqui. E, portanto, nesta cimeira há aqui um convidado também muito especial, é bom que se refira, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que irá marcar presença e que, de resto, foi recentemente reconduzido no seu segundo mandato. Desta ordem de trabalhos, desta cimeira dos chefes de Estado e de Governo, consta, por exemplo, a discussão em torno da política externa, ou seja, da situação da Turquia, da Rússia, também da Bielorrússia, que de resto foi já confirmado o 4º pacote de sanções ao regime de Lukashenko. Mas também há aqui outras situações que fazem parte desta cimeira, que é o tema também sempre muito sensível das migrações, da recuperação económica e, como já vem de resto acontecendo há mais de um ano, a situação da pandemia, da Covid-19 e ainda para mais agora com esta situação desta variante
Delta, chamada Delta, é naturalmente um motivo de preocupação. E, aliás, desta cimeira decorreu pouco antes daqui do nosso programa, a hora do almoço, decorreu já a conferência final, em que estiveram presentes o primeiro-ministro português, o presidente do Conselho e a presidente da Comissão Europeia, fazendo já, de certa forma, um balanço e onde estes temas foram abordados. Não consta, de facto, e não constava da agenda esta situação da Hungria, mas não tínhamos qualquer dúvida que foi falado, com certeza. Que este assunto foi com certeza falado. Vamos terminar com uma referência. O referendo do Brexit completou 5 anos. Pois, uma pequena memória, foi no dia 23 de junho de 2016 que realmente chegou aquela notícia para a qual nós não estávamos na altura preparados e que foi o resultado do referendo, um referendo, como todos nós nos recordamos, que foi muito discutido e foi muito equilibrado em termos de resultados. 48%, 52%, mais coisa, menos coisa, e que dividiu, de facto, o Reino Unido em dois, em termos de opinião, e que levou depois, mais tarde, muito mais tarde do que estava previsto, à saída formal do Reino Unido, e realmente a pergunta que se coloca agora, e para a qual não é fácil arranjar uma resposta, é saber, passados 5 anos, então... o que é que mudou? O que é que efetivamente mudou para o Reino Unido e mudou para a União Europeia, e não é uma resposta muito fácil de dar, porque creio que quer do nosso lado, e quando digo do nosso lado, digo da União Europeia, mas sobretudo se calhar também do lado do Reino Unido, eu creio que para o dia-a-dia dos cidadãos poderá neste momento haver certas situações que os afetam ou que os prejudicam no seu dia-a-dia, mas que ainda não há a tomada de consciência se essa situação decorre da pandemia, da crise pandémica ou do Brexit. Isto é, de facto, algo que se tem notado em muitas situações em termos de comércio, importações, exportações, coisas simples como a oferta de determinados produtos no comércio ou nos supermercados, o que quer que seja. É esta dificuldade em perceber se, de facto, o que está a acontecer ainda é muito... Tudo se confunde um pouco. Ainda é muito cedo para se fazer qualquer balanço. Exatamente, isto está tudo a decorrer em simultâneo e, portanto, é muito cedo para se fazer qualquer balanço sobre a situação, e só, de facto, com o decorrer do tempo e com a normalização possível das coisas é que vamos começar a ver os reais impactos desta saída do Reino Unido da União Europeia. Marco Teles, estamos a fechar praticamente mais um ciclo de programas, uma temporada, ainda teremos programa na próxima semana com a doutora Ana Rita Barros. Da sua parte é a despedida. Até breve. Não estava preparado para a despedida, mas sim, à partida este será a última participação. E depois, na próxima semana, teremos a doutora Ana Rita Barros, e da nossa parte do Europa Direct só temos a agradecer de forma muito sentida toda a atenção que os ouvintes da Antena 1 nos vão dando ao longo de todo o ano, e pela paciência também de nos ouvir à sexta-feira, mas acho que é importante, ainda para mais numa altura em que somos convidados a participar na conferência sobre o futuro da Europa, em que se pede que os cidadãos participem cada vez mais nas questões europeias. Acho que é importante nós irmos acompanhando o que vai acontecendo nesta Europa, que também é nossa, não é? Que também é nossa, e portanto a todos um bom verão e umas boas férias. Muito obrigada, Marco Teles, até breve. Obrigado. E boas férias também.